pessoal, aqui, o que faltou da outra... Bom, primeiro eu vou cumprimentar todo mundo, né? Saudações, pessoal. É que eu já fui gravando direto aqui já, né? Daí, enfim, aqui, ó. Bom, pois bem, pessoal, o que faltou aqui na aula anterior foi o seguinte, para quem estava acompanhando a aula anterior. Aqui, se eu tenho o vetor U, ou Vzinho aqui, que é igual a, aqui, ó, é 2 e 3. 2U, 2V, aliás, 2V é igual ao dobro disso, 4 e 6, certo? Que é a mesma coisa do segmento lá orientado, né? Que é a multiplicação lá por 1, né? Só que aqui eu trato unidade como sendo 2 e 3, né? O par ordenado 2 e 3. Se eu dobro esses valores, essas ordenadas, as ordenadas têm que dobrar. É a mesma coisa. Interpretando a reta numérica como uma soma de vetores unitários para a direita, que são os positivos, ou para a esquerda, que são os negativos, é a mesma coisa que você dizer, por exemplo, o ponto número, que é praticamente a mesma coisa na reta numérica, né? O ponto número 10, positivo, ele está 10 vezes o número 1, ou seja, é a soma de 10 vetores unitários para a direita, do sentido de 0 à direita, de 0 para a direita. E o ponto menos 5? Menos 5 também está 5 vetores unitários de sentido do 0 para a esquerda, certo? Menos 5. Agora, se eu tenho menos 5 e multiplico por menos 1, aí eu acho o simétrico, que o simétrico vem a ser o quê? O simétrico é o número que, somado com o número em questão que se quer, resulta em 0. Por exemplo, o simétrico do menos 5 é 5 positivos, certo? Porque menos 5 somado com 5 dá 0. Ou seja, se eu multiplico um número por menos 1, eu obtenho o simétrico. Existe uma prova bem interessante. O livro é de Ana Cristina Munarito. O nome é Descomplicando um Novo Olhar sobre a Matemática Elementar. Lá na página 39, existe o seguinte, ó. Existe que para todo número inteiro A, que pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Tem-se que menos 1 vezes A é igual a menos A, certo? Agora aqui vem a prova, ó. Vou só copiar aqui, ó. Bom, menos 1 é o oposto de 1, né? Escrever S para ser simétrico, né? Simétrico ou oposto de 1. Então, tem-se que 1 aqui naquela interpretação que eu tô fazendo, né? Baseado ali, eu já citei, tem todas as referências aí nos comentários do vídeo, certo? 1 é um vetor unitário que parte de 0 e vai para a direita. E quando se soma, ele deslocou-se para a direita. E se eu desloco mais uma vez para a esquerda, eu volto ao ponto inicial, que seria o 0, que é, na verdade, o 0, né? Eu não vou desenhar aqui, mas, bom, desenhar só fazer um rascunho mesmo aqui, né, ó. Aqui, ó. A reta é infinita, certo? Aqui tá o 1, aqui tá o 0. 0, 1. De 0 eu somo 1, certo? Aí nessa reta, nesse ponto aqui, 1, eu somo menos 1. Menos 1 é pra cá. Então, parte-se daqui
e vai de volta de 1 para 0. Então, o resultado é 0. 1 mais menos 1 é igual a 0. Então, para provar, tem que 0 é igual a 0 vezes A. Todo número multiplicado por 0 é 0, certo? E 0 vem a ser quem? 0 vem a ser 1 mais menos 1, certo? Vezes o quê? Vezes A, certo? E aqui o que eu faço? Aqui aplica-se a propriedade distributiva. Aqui, ó. Aqui e aqui. Então, o que eu tenho lá? Ó? 1 vezes o A, mais, eu repito a operação, ó. Mais. Agora sim eu coloco o A vezes o menos 1. É menos 1 vezes A, que é igual a mais, mais menos 1 vezes A. Tá, e aqui acabou. Agora veja bem que esse resultado aqui, na verdade, é a prova de zero. Foi se desenvolvendo e A mais menos 1 vezes A é igual a zero. O que prova que A menos 1 vezes A é o simétrico ou o oposto de A, certo? Então está certo. Ok. Aqui, nesse vídeo aqui, eu fiquei de mostrar as operações, né? Deixa eu só achar o papel aqui onde estão as operações. Achei aqui, ó. Bem facinho. Essas aqui eu lembro bem que eu tirei do livro de Tópicos de Matemática Aplicada, de Emílio Leite. Acho que é Emílio Leite. Álvaro não. Luiz Roberto Dias de Macedo, Nelson Pereira Castanheira e Alex Rocha. São esses os autores, Tópicos de Matemática Aplicada, um livrinho da capinha laranjada, certo? A referência está aí nos comentários, na descrição do vídeo. Vou fazer aqui assim, ó. Primeiramente, eu tenho que tratar do módulo, certo? O módulo de um número inteiro B. Ele é igual a B se B é maior que zero. 0 se B é igual a zero. E menos B se B é menor que zero. Certo? É aqui assim. Ó. Ou seja, aqui, ó, um módulo de zero. O módulo de zero é zero. O módulo de mais 5, que é igual ao módulo de 5. Geralmente omite-se assim, por questão de rapidez, agilidade, né? Depois que sabe-se bem esses conceitos, a gente passa a omitir certas coisas que são, não que são óbvias, mas que não precisa, às vezes só polui muito a imagem, assim, sabe? Não, geralmente você usa números que é para resolver algum problema, né? Então não tem para que ficar repetindo, poluindo muito a imagem, né? Então só o módulo de 5. O módulo de 5 é igual a 5, porque 5 é maior que zero. Mas agora se eu tenho aqui, ó, se eu tenho menos 3, o módulo de menos 3 é menos 3. Aqui que tá jogado, ó. E menos 3 é igual a 3. Ou seja, o módulo de um número inteiro é sempre positivo. Ele é interpretado como a distância que o zero tem até o número em questão. Por exemplo, o 0 até 0, né? É 0. Não tem nenhuma distância. De 0 até 5 positivos, eu ando 5 unidades para a direita, né? É aquela coisa.
São 5 vetores unitários até o número 5, de 0 à direita. E de 0 para chegar a menos 3 são 3 vetores unitários mais para a esquerda. Mas eu não posso contar. Eu estou aqui enumerando quantidades. Qual é a quantidade de vetores unitários com sentido para a esquerda para se obter o número menos 3? Seria mais ou menos essa a explicação. Bom, são 3 vetores unitários que vão para a esquerda de 0 e se chega a menos 3. Certo? Vamos lá então aqui. Agora vamos lá como está escrito nos livros do professor lá. Vamos lá. Que ele deu aula, né? Deu aula para mim de estatística, as primeiras aulas também parece que foram dele. Enfim, vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Nós vamos aqui primeiramente aprender a somar, né? Números inteiros. Ali, ó. O primeiro caso é quando A e B, pertencentes às naturais, aos inteiros, pertencentes aos inteiros, tem o mesmo sinal. Tem o mesmo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho mais 5 e eu somo ele com 43. Mais 43. Ó, os dois têm o mesmo sinal, certo? O que eu faço? Eu somo os módulos desses números. Ó, o módulo de 5 mais o módulo de 43. Que depois de tirar o módulo é 5 mais 43, que é igual a 48. E então, como os dois números são positivos, atribui-se o mesmo sinal aqui, ó, no número, ó, mais 48, certo? Mais 48. Agora, veja bem, se eu vou somar dois números negativos, ok? Eu vou somar dois números negativos aqui, ó. Menos 5 mais menos 12. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o módulo de menos 5 mais o módulo de menos 12. Módulo são essas duas barrinhas ali do lado, certo? Menos 5 vem a ser menos 5 mais menos 12, certo? Então, o simétrico de menos 5 é 5, mais o simétrico de menos 12 é 12, que é igual a 17. Ah, muito bem, mas não pode se esquecer que deve-se atribuir o sinal. O sinal da onda, o sinal que são comuns ao início da operação. Lembre-se que eu comecei a resolver aqui, certo? Então está aqui, ó. Menos 17, ok? Menos 17. Por quê? Menos 5, menos 12. Interpretação geométrica. De 0, pegam-se 5 vetores unitários que vão para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Anda-se 5 para a esquerda e depois anda-se mais 12 para a esquerda. Então já andou 5, então vai andar mais 12 para a esquerda. Agora é interessante aqui, ó, quando os números têm sinais contrários. Aqui, ó, sinais contrários. Por exemplo, aqui, ó,
Ó, eu tenho aqui, ó, 17 mais 17. Assim, como está sempre aqui, né, trabalhando com números, é, com números inteiros, né? É bom deixar tudo bem claro. Mais 17 mais menos 12, certo? O que eu faço ali, ó? Eu subtraio os módulos e depois atribui-se ao resultado o sinal do número de maior módulo, certo? Então o que eu faço ali? Eu pego o módulo de 17, módulo de 17. Menos o módulo de menos 12. O módulo de 17 é 17 mesmo. O módulo de menos 12 é 12. Ou seja, 17 menos 12. 17 menos 12 é igual a 5. E qual atribui-se o resultado o sinal do número de maior valor? Qual que é o número de maior valor? O 17 ou o 12? Obviamente o 17. Então fica ali, ó, sinal mais. Agora fazer uma outra. Aqui, ó, menos 16, certo? Aqui, ó, é menos 16 mais 4, ok? Aqui, ó, vou fazer o seguinte aqui, ó, colocar aqui, ó, módulo de 4 menos o módulo de menos 16, aqui, ó, 4, né, o módulo de 4 é 4, menos o módulo de menos 16 é 16. Para fazer daí essa continha aqui, continha, né, maneira de falar, para efetuar essa operação de subtração aqui, se faz o seguinte, se faz daquele mesmo jeito que a gente aprendeu lá no começo, lá, né? O número maior primeiro e depois o menor. Aqui no caso 16. 16 menos 4. 16 menos 4, isso aqui é igual a 12. Mas veja bem, primeiramente os números têm sinais contrários. Um é menos 16 e o outro é mais 4. Então eu fiz a primeira parte. Eu retirei os módulos deles, né? Já escrevi embaixo, mas o mais adequado mesmo é escrever em local separado, né? Para você poder analisar. Você vai analisar o que você está fazendo, entendeu? Tem um procedimento. O procedimento já é ensinado para isso, né? Mas assim, como isso aqui é uma questão prática, né? Enfim, eu vou fazer uma ali só com toda a burocracia, né? Só para ficar bem claro, assim, né? Que seria bom. Ó, subtrai esses seus módulos, os módulos do número, e atribui-se ao resultado o sinal do número de maior valor. O número de maior valor, no caso aqui, ó, no caso é menos 16. Então, eu coloco aqui, ó, o resultado sendo menos 12. A interpretação geométrica, o que acontece aqui, ó? Digamos aqui, ó, que eu tenho 0. E eu tenho lá o menos 16. São 16 vetores unitários lá. 16 vetores, 1, 2, 3. Seria menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Seria isso aqui, ó. Menos 1 vezes 16. 16 vezes o menos 1. E o menos 1 o que significa? Significa espaços de 1 em 1, né? Segmentos de 1 em 1, até chegar ao número menos 16. Menos 16, certo? E aí, depois de chegar ao menos 16, eu somo a esse menos 16 não vetores que vão do zero para a esquerda. O sinal indica que os vetores vão para a direita a partir do menos 16. Então, menos 16, daí vem menos 15, menos 14, menos 13 e menos 12.
Ó, 1, 2, 3, 4. Menos 12. Tá certo? Então, tá aqui, ó. O resultado, menos 12. Vou fazer uma aqui, ó. A bateria tá acabando para não cortar o filme, né? Igual aconteceu da outra vez, Deus o livre. Eu vou fazer uma conta aqui, com sinal contrário. Você pode fazer o mesmo para situação, mas para situação de mesmo sinal, né? Mas o que que acontece ali, ó? Eu vou fazer o seguinte, de mesmo sinal eu fiz ali também, né? Eu vou fazer, não, peraí. Não, não, tem um pouquinho de bateria aqui, tá com 14%, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer o procedimento correto para você ter uma boa análise, né? Que é isso que é o mais importante, né? É você saber o que está fazendo, você analisar a situação, você você conseguir escrever ali e, se possível, descrever, né? Você escrever a situação que você quer resolver e descrever ela, e de modo que você olhe para ela e você consiga entender o que ela o que ela diz para você, entender tudo que você fez. Porque é certo, quando você está fazendo negócio assim, um negócio, quando você está fazendo um cálculo bastante complexo assim, e você não é interrompido, você consegue chegar até o final, né? Mas digamos que você esteja fazendo um cálculo complexo lá e tal, e teu cachorro escapa lá. Daí você tem que correr atrás do teu cachorro. Daí você vai abandonar aquele cálculo, e daí até você pegar o fio da meada de volta, né? Dependendo da complexidade do cálculo, olha, é meio complicado, né? Enfim, esse não é um cálculo complexo, mas a organização é muito boa. Você treina no simples para depois treinar no complexo, certo? Como é que é? Peraí, deixa eu lembrar. Tem uma frase bem legal para esse tipo de coisa, assim. Assim, você foi fiel ao pouco, então para você muito será confiado. É algo assim, certo? Servo fiel, foste fiel no pouco, então muito te será dado. Negócio assim. É um trecho da Bíblia, eu não lembro direito qual livro que é. Enfim, vamos lá. Aqui, ó. Veja. É, vou pegar aqui número 12 mais 12. Não pode esquecer de escrever. Mais 12 mais menos 32. Só para não, né? Mais menos 32. Ok? Primeiramente eu resolvo. Essa aqui é a situação que eu quero resolver. Certo? Então eu pego aqui, ó. Separadinho, bonitinho aqui, ó. Eu tiro o módulo de 12. Se você quiser escrever mais 12, pode escrever mais 12, né? Não tem, isso aí não tem importância, não. O módulo de 12 é 12. Daí o módulo de menos 32, né? Escrever aqui do lado aqui, ó. O módulo de menos 32. Módulo de menos 32 é igual a 32, certo? Ok? Porque módulo é a distância até o zero, certo? Nessa situação aqui, para resolver cálculos de números inteiros. Aí o que que eu faço aqui, ó? Ó, qual dos dois é qual dos dois é maior? Eu já escrevo aqui, ó, 32 é maior do que 12. Certo? Certo. Então, o que que eu faço aqui primeiro? Eu subtraio, né, os valores. Eu sei que 32 é maior que 12, então eu faço essa continha armada aqui, né? 2 menos 2 dá 0, 3 menos 1 dá 2, dá 20. O resultado de 32 menos 12 é 20, ok?
E aí, o que é que eu faço? Eu pego e atribuo ao resultado o sinal do número de maior valor. O número de maior valor nesse caso aqui, ó, é o menos 32, certo? Então, nesse resultado aqui, ó, eu já coloco ele separado aqui, o resultado, ó, menos 20, certo? Daí eu tenho aqui, ó, menos 20. Menos 20 é o resultado. O que eu fiz aqui? Eu fiz separado, ó. Fiz primeiro, tirei o número dos módulos, certo? Tirei o número dos módulos. E aí, o que é que eu fiz? Eu analisei ali, né? É claro, com 2 é muito simples a análise, mas se você tiver 32 números para rever, né? Daí você tem que olhar, você tem que analisar e tal, né? Ver qual número é maior que o outro. Imagine se você tem números racionais, números racionais, números irracionais. Daí, né, você fazer análise qual que é maior que qual e tal, né? Enfim, daí você vê ali, 32 é maior do que 12. Ok. Então, como os sinais são contrários, eu devo subtrair o valor dos seus módulos. Então, subtrair o valor de seus módulos. O resultado é 20. Aqui do lado, eu escrevi o resultado disso daqui, que 20 é só o resultado da subtração dos módulos. Menos 20 é o resultado dessa soma aqui, porque menos 20 eu atribuí o sinal do número de maior valor, que é o menos 32. A interpretação geométrica já se sabe. A partir do zero, conta-se 32 unidades, até aqui, né, digamos. E daí dessas 32 unidades, tiram-se 12 que são contrárias a ela. Ó. Então, daí vão sobrar menos 20. Certo? Então, é isso, né? Precisa ser. Eu faço direto, vou fazendo direto, mas eu vou também mudar isso. É porque eu já tenho certa prática, né? Assim, essa matéria em si não é muito difícil, né? Se comparadas às outras, assim, existem coisas mais difíceis, né? Do que resolver operação com um número inteiro. Mas, por mais que seja uma coisa simples, dependendo da maneira como a gente aprende, às vezes não. Muitas das coisas que a gente aprende da maneira que a pessoa ensinou a gente. E às vezes a maneira como a pessoa aprendeu não é a mais adequada, né? Não é a mais adequada pra gente. É porque, tipo assim, cada um tem uma maneira de aprender e de expressar o que aprendeu, né? E daí, às vezes, uma coisa simples fica bastante complicada, ou uma coisa complicada também fica bastante simples. É tudo uma questão do jeito. Ou às vezes, né, assim, aprende apenas assim porque é meio distante do cotidiano, assim. Aí às vezes a gente acaba aprendendo algumas coisas que é só para conseguir a nota, né? Porque, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas isso aí e tal. Você aprendeu, fez lá, né? No mecânico mesmo, assim, né? Que chama no piloto automático, se faz no piloto automático e daí só por imitação, por passos, né? Aprendeu alguma coisa, mas por mais que seja só na imitação, alguma coisa se aprende. Daí assim, né? Esse assunto é um pouco simples. Pelo menos eu considero simples, né? Mas, enfim, é isso aí, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.